Pensa Brasil com Rodrigo Aidar, hoje conversando com a gente em data excepcional. Normalmente nossa conversa é às sextas-feiras. Rodrigo Aidar, hoje na abertura do programa eu falei sobre o evento do qual fez parte o Alexandre de Moraes e que o levou para a Europa. Na volta desse evento a gente teve aquele problema no aeroporto em que ele foi agredido, que é lamentável, critiquei, não faz o menor sentido, mas fui investigar o evento, o que era aquele negócio do evento, e descobri que o evento do qual ele foi fazer parte era um evento promovido por uma empresa, uma faculdade do Brasil, de Goiânia, que é parte de um grupo chamado Grupo José Alves, e este grupo detém um laboratório, Vitamedic, e esse laboratório foi condenado, junto com a faculdade que o convidou, condenado porque fizeram fake news, ou seja, patrocinaram a divulgação de um manifesto de um conjunto Médicos pela Vida, pagaram 700 mil reais, foram condenados a pagar 55 milhões de reais por fake news na Covid. E o Alexandre de Moraes é o ministro de combate à fake news. Eu queria te ouvir, Aidar. Ministros do Supremo com essas palestras, esses exageros acabam expondo os ministros a situações complicadas como essa que a gente acabou de contar. Aidar, boa tarde, obrigado por falar com a gente hoje. Boa tarde, Eneg. Boa tarde, Fábio, Débora. Boa tarde aí, ouvinte. Já pedindo desculpa que como a entrada foi excepcional, eu não estou em nenhuma base. Estou aqui num cantinho mais silencioso de uma rua. Então, se ouvir passar uma moto aí, é por conta disso, tá? Mas, Eneg, você sabe que isso já foi bastante discutido, não só no Supremo Tribunal Federal, como no CNJ. Não há dúvida que, nesse caso do ministro Alexandre de Moraes, como você descobriu aí, faltou um compliance. Faltou ali o entorno do ministro descobrir quem é que estava convidando ele para dar palestra na Itália, porque eu acho que se ele tivesse posse dessas informações que você tem, eu creio que ele não teria aceitado o convite para dar essa palestra, justamente porque ele se expõe aí a críticas, porque ele toca o inquérito das fake news, ele é o relator do processo, e se esse pessoal foi condenado justamente por apoiar esse grupo médico Médicos pela Vida, que espalhou fake news sobre o uso da ivermectina, não é adequado, né? O entorno do ministro, alguém deveria ter feito isso que você fez. E investigar, afinal, de onde partiu o convite. O CNJ tem uma regra, o Conselho Nacional de Justiça, que é o seguinte: juízes, desembargadores e ministros, até do STJ, têm de informar as palestras que deram até 30 dias depois das palestras, salvo engano. Essa é a regra que está em vigor. As palestras que deram, a convite de quem, onde foi, todos esses dados, mas eles não precisam informar valores recebidos. É até uma crítica bastante frequente a essa regra, que ela é quase bacana, mas falta essa parte de transparência em relação aos valores recebidos. Mas o CNJ ele tem jurisdição administrativa sobre toda a justiça, exceto o Supremo Tribunal Federal. Então, essa regra não se aplica a ministros do Supremo. Daí a importância ainda maior de haver no entorno dos ministros, gabinete, quem cuida dessas questões administrativas dos ministros, esse cuidado de saber quem é que está convidando, afinal. Geralmente eles aceitam convites muito de confederações para essas palestras, estudos, etc., que é uma forma de evitar um eventual conflito de interesse. Se o ministro Alexandre, se chegar, essa condenação desse grupo Médicos pela Vida, desse grupo empresarial até o Supremo Tribunal Federal, provavelmente ele vai ter que se declarar impedido de julgar o processo. Pois é, mas não há a menor dúvida, e eu tenho certeza que ele vai se declarar impedido de julgar o processo, ninguém duvida disso. No entanto, ele deu uma palestra patrocinada, o evento é patrocinado por um grupo condenado na justiça, ainda que em primeira instância, condenado na justiça por espalhar fake news. Este conflito não é um conflito ainda de interesse, mas é um conflito com a imagem do ministro. Quer dizer, a imagem do ministro, cuidar da imagem do ministro. Será que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão preocupados em preservar a própria imagem? Será que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão cuidando
da imagem, ainda mais num momento delicado como esse em que a gente vive, ministros viajando a todo instante, um juristur para lá e para cá, palestras internacionais. Teve um evento em Nova York, foram 5, 6 ministros do Supremo, Aidar, independente do valor. Alguns, a gente pode imaginar que se o ministro trabalha ganhando um salário de 40 mil reais, é de se imaginar que em alguns casos ministros podem ganhar mais, desembargadores podem ganhar mais, juízes podem ganhar mais fazendo palestra do que trabalhando para o Estado brasileiro. Mas tem a imagem do ministro. Está aí a imagem do ministro associada a um grupo empresarial condenado por fake news. E aí? Esse é o problema, né? Esse é o grande problema. É a gente criar regras efetivamente mais objetivas para evitar que se exponha esse tipo de conflito, porque bom não é, né? A gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes tem sido muito atacado, esquecendo o ataque físico, que é lamentável, e esse constrangimento público que estão impondo não só aos ministros, mas a diversas autoridades, e que isso realmente a legislação brasileira precisa se adequar para punir isso com mais rigor. Independentemente disso, há esse fato. Os ministros precisam tomar mais cuidado com a imagem, porque ao fazer isso, o ministro Alexandre de Moraes acaba expondo o trabalho que até agora tem muito mais elogios do que crítica, que ele faz na condução do inquérito de combate não só às fake news, aos atos antidemocráticos, a essa tentativa de desestabilizar o Estado democrático no Brasil. Como ele está no comando desse inquérito, principalmente ele deveria ter um cuidado redobrado ao aceitar esses convites para dar palestra, não há a menor sombra de dúvida. Dos ministros em geral também, Oneg, eu acho que falta o Supremo Tribunal Federal, de forma geral, se olhar no espelho e criar regras mais objetivas, não proibir, mas criar regras objetivas que façam com que os ministros não se exponham a esse conflito que foi demonstrado hoje por você no seu comentário inicial. É urgente que isso seja feito. Não está sendo feito, mas talvez, a partir de um caso paradigmático como esse, passe a ser feito, passe a ser encarado com mais transparência esse tipo de atividade dos ministros. Seria bom que fosse assim. Rodrigo Aidar, pensando o Brasil também às terças-feiras, mas a gente volta a conversar na sexta-feira, né, Aidar? Aí Exatamente. A gente bate o nosso papo regulamentar. Obrigado, grande abraço, obrigado por atender a gente. Abraço, Eneg, valeu, um beijão aí para os ouvintes.